Em uma entrevista com Monja Coen Roche, o filósofo e professor Clóvis de Barros Filho perguntou à monja: imagine uma pessoa que nunca tenha meditado, mas que esteja convencida de que a meditação pode ajudá-la. Como é possível tirá-la do mundo em que se encontra, do seu cotidiano, e fazê-la avançar nessa consciência de si mesma? Como é que isso de fato acontece? Você pode explicar? Sim, responde a monja. Nós nos sentamos em silêncio e observamos nossa própria mente. Em grupo? Questiona o professor. Sim, em grupo, responde a monja. É um processo que se inicia em grupo, mas tem que continuar na sua vida diariamente. É como aprender a ler. Quando aprendemos, acabamos lendo tudo, lendo todos os cartazes que estão na rua. Mas com o tempo você passa a selecionar o que você quer ler. Então, na meditação, aprendemos a ler a nós mesmos, o que estamos sentindo, como estamos respondendo ao mundo. Será que é assim? Me empurrou, eu empurro de volta? Não, espera aí. Eu não quero empurrar de volta. Para escolher minha resposta ao mundo, eu tenho que perceber o que eu sinto e como este mundo me sensibiliza. E para que isso ocorra, eu tenho que estar atenta a mim mesma. Se estou só prestando atenção no outro e nas coisas à minha volta, eu não percebo como me relaciono com o que está acontecendo. Mas com a meditação, eu começo a perceber em relação a tudo que existe, em relação a mim mesma, aos meus pensamentos, à minha formação, até outras coisas que vieram de outras gerações e que herdei. Passo a questionar se isso eu mantenho ou não, se eu uso ou não. O que eu vou constituir é aquilo que eu quero ser no mundo. Mas, de novo, é a tal da história. Preciso ter princípios. E quem é que cria esses princípios? De onde eu tirei esses princípios? De onde eles vieram? Como é que faço essas escolhas? Isso depende de cada pessoa. Nós praticamos o Zazen. Zazen é meditação. Sentamos em meditação e começamos a observar. A primeira coisa que a pessoa observa é que ela pensa muito. A mente fala muito, não para nunca. E em relação a isso, eu sempre comento: que bom, porque não queremos morte encefálica. Pelo contrário, desejamos perceber a agitação da mente. A agitação da mente é como a entrada no mar. Há marolas, mas o mar não é só feito de marolas. Se não atravessar esse primeiro umbral, você não vai a lugar nenhum. Então, não se preocupe com seus pensamentos. Deixe que eles fluam e dê atenção ao que mais existe. De onde surge um pensamento? O que vem antes do pensar? Entre um pensamento e outro, há pequenos espaços? Como na música, há pequenos espaços. Observe o espaço, a pausa, e você vai perceber que as pausas são bem interessantes e que constituem tudo isso que é o seu pensamento e não só o pensar em si. E você vai começar a escolher o que pensar e como pensar. E assim podemos dialogar com as pessoas, com os nossos filósofos, aqueles que nos inspiram dentro da nossa prática. Portanto, não é só meditar sozinho, porque a pessoa pode entrar em um viés completamente errado. Por isso falamos, a meditação é feita em grupo e precisa de alguém que oriente, porque a nossa mente é maravilhosamente intrincada, complexa e enganosa. Buda dizia assim: a mente deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. A própria mente pode afirmar que está fazendo uma coisa com uma intenção belíssima. Talvez Hitler tenha pensado: eu quero salvar a humanidade e só vão sobrar os bons, os que eu chamo de bons. Eu tenho uma ótima intenção. Mas é péssimo o resultado. Portanto, como percebo a minha mente? Como percebo esses meus impulsos e como sou capaz de verificar se são adequados ou não àquilo que seja benéfico para o maior número de seres? Não só humanos, mas tudo que existe. Será que sou capaz de avaliar isso sozinha? Quem são meus referenciais? É preciso procurar referenciais.
Como você, professor Clovis, tem os seus em Platão, em Kant, em Aristóteles, nós procuramos referenciais que possam nos guiar. Será que estou indo para o caminho certo? Ou a minha mente está me enganando de novo? Nossa prática inclui a leitura de textos que nos tiram da maneira comum de pensar. Eu, pessoalmente, considero o mestre Dogen Zenji fascinante. Ele conduz, orienta, mostra uma forma de pensar. Concordou? Entendeu? Está bom, não é? E agora, o que ficou? Há uma outra forma de pensar. Entendeu esta? Compreendeu? Mas também não precisa ser dessa forma. Qual é a sua forma de pensar? O que é o pensar? Como se pode ensinar seres humanos a pensar? Não só a repetir pensamentos, mas criar formas de pensar, criar novas estruturas de relacionamento. Como é que esses seres pensavam? Quem eram os homens e mulheres no passado que sentavam e ficavam lá, aparentemente sem fazer nada, apenas pensando? Para que serve pensar, senão para que a gente possa apreciar a vida, viver com plenitude e com excelência, criar princípios que vão me fazer ter orgulho de mim mesma? Olhe como estou fazendo aquilo que me comprometi a fazer e consegui. É difícil. Fazemos retiros de longas horas de zazen, de meditação sentada. O retiro é onde a mudança pode acontecer com mais força e visibilidade. Às vezes, meditamos 16 horas seguidas por dia, andando, sentados, de pé. E o que acontece? O corpo dói. Algumas pessoas desistem. Ah, está doendo, eu não quero que doa. Ao contrário, eu quero que doa, é para doer mesmo. Qual o problema com a dor? A dor existe. Onde ela começa? Onde acaba? Tem cor? É quente? É fria? Você aguenta? Se você aguenta, você passa esse umbral. Esse é um dos umbrais. Quando Buda decidiu meditar, ele já tinha feito várias outras práticas. Sentou-se por 7 dias e 7 noites ininterruptas. Surgiram então as 4 grandes tentações. A primeira foi sobre as pessoas que ele amava. Como estará meu filho? E o meu pai? Ele abandonara tudo. Buda era o príncipe herdeiro e fugira do castelo à procura de conhecimento sobre si mesmo e o mundo. Entretanto, permaneceu sentado e disse a si mesmo: eu não me levantarei daqui enquanto não encontrar a resposta. Em seguida, a segunda tentação, os prazeres sensoriais. Por que está no meio da floresta, sentado no chão, com insetos, fome e morrendo de sede? Por que não ir atrás daquilo que é mais agradável aos sentidos, que é prazeroso, como poltronas macias, mulheres sedutoras? Imaginou todas as provocações sexuais, mulheres lindas dançando dança do ventre e o tocando. E aí ele disse: não vou, eu não saio daqui enquanto não encontrar a resposta. Aí veio a terceira tentação, as energias prejudiciais, a turma da inveja, a raiva, o rancor. Ele permaneceu imóvel, protegido por sua determinação, e tudo se dispersou como nas 2 vezes anteriores. Finalmente, o rei dos demônios veio visitá-lo, o diabo-chefe, palavra em que sua origem significa aquilo que é dual, que divide e separa. Aproximou-se de Buda e disse: você é o máximo, você agora é o iluminado, é o sábio dos sábios. Mas Buda não deixou-se enganar. Colocou uma das mãos no chão e respondeu: a terra é minha testemunha. E então Buda venceu o orgulho. A última tentação que nós, humanos, no processo do autoconhecimento precisamos ultrapassar é o orgulho. O orgulho nos separa, impede a compaixão, nos impede de perceber-se semelhante a outros seres. Buda, ao apontar para a terra, anuncia: não, sou humus, terra, humildade. A terra é minha testemunha. Não sou mais do que ninguém. Nesse momento, ele se liberta de todas as dualidades, penetra no Uno, a grande experiência mística comum a todos os sábios. Ao ver a estrela da manhã, proclama:
Eu, a grande terra, e todos os seres juntos nos tornamos o caminho. Percebe que nunca esteve sozinho, isolado, mas que tudo e todos estão sempre interligados e interconectados. Surge então outro aspecto interessante. Quando falamos que tudo é caminho, incluímos mesmo aqueles que são muito impróprios. Eles também são a manifestação desse caminho. Há também aqueles que escolhemos seguir e aqueles que não seguimos. Todos são a manifestação do caminho, da verdade e da realidade. Quando escolhemos ser de uma maneira, observamos o que acontece se formos dessa maneira, quais as causas, as condições e os efeitos dessa nossa manifestação no mundo. É nossa escolha. Podemos ser presos, pegos, escorraçados. Podemos também ser elogiados, ganhar um prêmio, uma promoção. Tudo o que ganhamos poderá nos fazer perder ou poderá nos levar a escolher outro caminho. Esse outro caminho é o da satisfação interior. Independentemente de você ganhar alguma coisa, obter ou não a medalha, o título, o dinheiro, você encontra imensa satisfação ao procurar meios didáticos, meios expedientes para explicar o caminho. Realmente nada se compara a essa alegria. São escolhas que todos nós podemos fazer em qualquer profissão ou atividade. Veja, por exemplo, o caso dos borracheiros. Quando não há mais pneus a serem consertados como antigamente, ainda há rodas que precisam ser trocadas e algumas vezes pregos a serem retirados dos pneus. E você pode ser excelente fazendo isso, pode apreciar a sua arte, a sua habilidade e pode transmitir a outros. Apreciar o que faz, gostar de viver, sentir prazer na existência, mesmo que tudo não seja tal qual imaginamos. A realidade é como é. Esse é como é, de certa forma, é perfeito sendo assim como é. Se eu for capaz de percebê-lo, serei capaz de apreciar a minha vida, de reclamar menos e fazer mais. A mudança acontece quando a pessoa acorda. E o que eu quero dizer com acordar ou despertar? É perceber que você é o caminho, e tudo que você toca, vê, é o caminho. Você não precisa apagar, exterminar, e sim perceber. E como você faz isso? Como você realiza isso de forma adequada para que seja benéfico para o maior número de pessoas? Meu lema de vida é: acorde, gente, desperte, viva, aprecie sua vida. Ela é linda nas coisas pequenas e nas coisas grandes também. Você quer ter um carro? Legal, tenha o carro, aprecie o carro, que gostoso andar de carro. Mas não deseje o carro do outro. Você poderá ter o outro também. Mas no momento, aprecie o que já tem, que é a sua vida, que é este momento. E ele está passando, está correndo. E não adianta você querer apressar ou querer que seja prolongado. O tempo não se prolonga. Tudo está em transformação incessante. E nós somos essa transformação. Nós agimos. O que você faz, fala, pensa, reflete em tudo. Perceber isso é meditação. E não é um tipo de coisa que se percebe em 2 minutos de meditação. Cada um de nós é único e está em momentos diferentes de compreensão e questionamento. Há infinitas possibilidades. Cada um de nós está em um nível diferente de capacidade de percepção, de interesse e de questionamento. Há pessoas que meditam alguns dias por semana ou participam de alguns retiros e falam: "Nossa, que bom, mudou a minha vida. Estou olhando o mundo diferente. As pessoas à minha volta dizem que estou diferente." No entanto, minha superiora no mosteiro feminino de Nagoya dizia: "É como entrar em uma nuvem. Você não percebe que está ficando com a roupa molhada. Quando sai, você percebe, porque você está dentro do que você está fazendo. E o resultado não é exatamente como: olha, eu meditei, virei outra pessoa. Não é isso. Na verdade, você vai virar você.
Você vai ser você, quem você é, o que está escolhendo ser. Meu pai escolheu isso, o meu avô escolheu aquilo. O que você escolheu? Perceba que nisso tudo existe o euzinho, o ego querendo controlar tudo. O ego deve servir. O eu pode decidir. No entanto, você não é nem o controlador, nem a vítima, mas um ser humano com incríveis possibilidades, com um potencial maravilhoso.